Olá, meu nome é Maurício Moreira e Silva Bernardes e sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Arquitetura, Departamento de Design e Expressão Gráfica, e leciono as disciplinas de Gestão de Projetos e Desenho Técnico. Nessa videoaula, nós vamos mostrar para vocês o jogo da variabilidade. Eu quero mostrar para vocês em um sistema produtivo, e mais especificamente numa linha de produção, qual é o efeito de um sistema produtivo de alta variabilidade, com alta variabilidade, e outro com baixa variabilidade. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: você imagine um sistema produtivo onde eu tenho, aqui poderia ser uma sequência de casas a serem construídas, tá? Cada um desses, vamos dizer assim, cada um desses círculos são pequenas casas que vão ser construídas, que tem que receber a limpeza do terreno, as fundações, a alvenaria, a cobertura, o chapisco, o reboco, pintura, instalação elétrica, hidráulica. Vamos dizer que o 10 é a casa pronta. Tá? É claro que eu poderia estender isso por todos os processos que cada um desses componentes tem que passar, mas para efeitos da videoaula, para ela não ficar muito extensa, a gente vai simplificar um pouquinho. Então, eu quero mostrar o efeito de uma situação, por exemplo, quando a gente, nesses serviços, a gente consegue executar um determinado serviço, por exemplo, fundações, tá? No condomínio horizontal de casas. Numa semana eu consigo executar 5 fundações, quer dizer, de 5 casas, na outra semana 6, e na outra semana 5 ou 6, e sempre isso permanece em 5 e 6. Isso para todos os serviços. A gente vê que existe uma produção média de serviços nessas casas em torno de 5,5 casas por semana, né? Que é a média aí de 6 com 5. E na linha de baixo eu vou fazer uma análise com vocês numa situação também baseada no horizonte semanal, o mesmo horizonte, com o mesmo condomínio horizontal de casas, sendo que a variabilidade ela vai ser maior. A variabilidade ela vai estar da seguinte forma: você produz ou uma casa ou 10 casas, né? Uma casa ou 10 casas. A média é 5,5 também, igual do primeiro sistema produtivo. Eu fiz questão de deixar bem distante o espectro, né, essa amplitude entre a baixa e a alta, para que as diferenças em uma situação de alta variabilidade, em termos de produção real, elas pudessem ser sentidas. Vocês vão ver que no sistema de alta variabilidade a gente vai ter grandes desperdícios e grandes atrasos também. E vocês vão ver que uma forma, assim, a variabilidade, ela vai ser gerada, nesse caso, a gente vai admitir que ela vai ser gerada por algum tipo de interferência, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que você tinha, por exemplo, numa semana você tinha condições de fazer 10 casas, a fundação de 10 casas, mas você só fez uma casa. Por quê? Porque pode ter ocorrido mão de obra ociosa, quer dizer, você faltou mão de obra, ou choveu demais, além do que você havia previsto, ou faltou algum tipo de material, e fez com que você reduzisse a produção naquela semana bastante, tá? Bastante. É claro que esse vídeo faz parte do meu curso de Planejamento e Controle de Obras, onde, no meu curso, eu indico formas de a gente transformar uma situação de alta variabilidade para baixa variabilidade também. Mas aqui eu queria só analisar com vocês o efeito. A gente vai precisar, nesse caso, vamos dizer assim, desse tabuleiro virtual, nesse caso, onde cada bolinha dessas aqui representa uma casa que vai ser
ter a sua fundação, né, ou limpeza do terreno, fundação, alvenaria, parte da cobertura, etc. Então, um conjunto de atividades, quer dizer, a casa parece que passa pela linha de montagem até chegar na 10 ali, na 10ª etapa, que seria a entrega para o mercado. Tá? A gente vai precisar também de algumas planilhinhas que eu tive que criar aqui, tá? Tudo virtualmente. Eu vou para o meu Excel, uma planilha de controle para alta variabilidade, uma planilha de controle para baixa variabilidade, para a gente marcar a produção real dessas casas, e eu também criei marcadores de variabilidade, tá? Para o caso do jogo de dados, eu criei exatamente um dado aqui no Excel, onde eu clico em calcular agora, ó, calculate now, e cliquei 10 ou 1, ó, 10 ou 1, 10 ou 1, 10 ou 1, ó, tô clicando, ele fica 10 vezes, então é bem randômico, eu escolhi uma forma randômica, é como se fosse um jogo de dados mesmo, né? Ou quando a gente for jogar aqui os dados, né? Ou vai sair 1 ou vai sair 10, o Excel que vai escolher isso para a gente. Aqui também tem do mesmo jeito um jogo para a fase 5 e 6, né? Então eu tenho aqui, ó, cliquei, ele ficou em 6 de novo. Agora foi para 5, foi para 6, para 5, continuou em 5, foi para 6, foi para 5, foi para 5, e assim respectivamente. Então é bem aleatório, tá? Eu usei uma função de escolha randômica, então tá bem tranquilo mesmo. Pois bem, então o que é que eu vou fazer? Vamos voltar lá para o nosso... Eu vou manter aqui porque o jogo de fase 5 e 6, tá? Então como é que vai começar isso? Bom, primeiro então eu vou sempre observar no meu ambiente aqui, né? Eu tenho que verificar o seguinte, eu vou começar o serviço. Aqui eu vou colocar baixa variabilidade, tá? E aí eu vou deixar a variabilidade falar. Essa linha vai ser a de baixa variabilidade, essa linha vai ser a de alta variabilidade. Então aqui na de baixa variabilidade, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou iniciar aqui nesse caso, a limpeza do terreno de casa. Eu quero saber quantas casas nessa primeira semana eu tenho condições de fazer a limpeza do terreno. Tá? Então vamos lá para ver quanto vai sair no dado. Vamos lá, eu vou botar Calculate Now, aqui vou clicar e o valor foi para 5. Tá? Então joguei o dado, ele saiu 5. Tá bom, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho condições, então, eu consegui produzir 5 casas, tá? Eu consegui produzir 5 casas. Essas 5 casas, eu já posso colocá-las, né? Eu já posso passar. Eu já vou imaginar que eu limpei essas 5 casas, eu já consegui fazer, e que eu consegui já passar esses 5 terrenos, ó, esses 5 terrenos, 1, 2, 3, 4, 5, para o meu próximo empreiteiro, que seria o empreiteiro que vai executar as fundações dessa casa. Bom, eu consegui executar as minhas 5 casas, e agora eu preciso registrar isso na minha planilha. Tá? Então eu vou abrir a minha planilha de jogo de faces, de baixa variabilidade. Tá? Aqui eu tenho as atividades, a minha atividade 1, na primeira semana, eu consegui executar 5 casas. Então é isso que eu vou colocar aqui. Eu consegui produzir 5 casas nesse exato momento. Tá? 5 casas nesse ponto. Beleza. Veja, eu sou o empreiteiro 1. Aqui, então, vou registrar toda a minha produção acumulada nessa... Quer dizer, aqui seria a limpeza do terreno, né? Então, sempre, toda semana, eu vou estar limpando o terreno de algumas casas. Eu vou registrar sempre de maneira acumulada, quer dizer, adicionando com a semana anterior na semana seguinte. Vocês já vão entender isso. Aqui eu vou admitir que o 2 é fundações das casas. Então, fundações sempre vão
registrar nesse sentido a cada semana, né, as suas produções acumuladas. Depois posso dizer que eu tenho alvenaria, né, alvenaria até portante nesse caso. E aí eles vão registrar também na horizontal. Tá? Então, praticamente assim, eu posso ter toda a correspondência desses 10 aqui com os 10 de lá. Tá? Então, o que acontece com relação agora ao empreiteiro 2? Bom, o empreiteiro 2 ele vai pegar o dado de novo. Tá? Então, agora eu preciso voltar para o dado para dizer, tudo bem, que é as fundações. Quanto eu posso produzir nesse caso? Vamos ver o que, que vai acontecer, então, nas faces 5 e 6. O empreiteiro 2 ele vai verificar o quanto ele tem condições de produzir. Vamos jogar no dado para ver quantos ele vai conseguir produzir. Vamos lá, vou apertar no Calculate Now. E ele conseguiu produzir, ele conseguiria produzir 6 casas, mas foram liberadas apenas 5 casas para ele. Quer dizer, ele tem a mão de obra ociosa. Quer dizer, se ele tivesse recebido 6 casas, ele teria condições de ter feito as 6 casas. Aqui ele vai ter uma mãozinha de obra ociosa, mas de qualquer forma ele vai ter condições de passar as 5 casas que ele tinha recebido, né, para o próximo empreiteiro, que aí eu posso chamar que é da alvenaria. Então, o que ele vai registrar nesse caso aí, no caso, o empreiteiro 2? O empreiteiro 2, ele vai registrar. Ele vai registrar, então, ele não trabalhou na primeira semana da obra, ele está trabalhando na segunda, e ele conseguiu executar 5 casas. Então, ele vai colocar aqui 5 casas. Bom, se vocês se derem por conta agora, se derem por conta, todos, independentemente de quantos homens cada um desses empreiteiros aqui, que eu tenho, que a gente tinha fundações, alvenaria, né, revestimentos, etc., mesmo que eles tenham condições de fazer 10 casas, né? Aqui, por exemplo, alvenaria, o cara tem condições de tem pessoas para executar 10 casas, ele só vai conseguir produzir o que passaram para ele, o que efetivamente liberaram para ele executar. Ele vai ter mão de obra ociosa, etc. Então, como o marcador da gente só produz 5 ou 6, independentemente se ele vai tirar, mesmo que todos tirassem 6 no dado, tá? O que acontece? Eles só conseguem produzir no máximo 5. Então, essas 5 casas elas vão passar por todos os empreiteiros. Né? Então, eu posso selecionar todas elas, inclusive. Só foi um aqui, tá? Eu posso selecionar todas elas e passar todas elas exatamente. Eu posso passar todas elas para o último empreiteiro, tranquilamente. Porque, independente se eu tiro 6 ou se eu tiro 5, esse seria o máximo que eu conseguiria fazer. Então, todas as primeiras semanas de cada empreiteiro, vejo que eles sempre entram na semana seguinte, eles têm condições de produzir apenas 5 casas, né? 5 casas no máximo, e aí tem uma produção final de 5 casas no final, tá? Bom, aí o que acontece? O que acontece agora? Vamos voltar aqui para o empreiteiro 1, né, porque ele precisa continuar produzindo na segunda semana dele. E eu tenho, então, a gente vai jogar de novo o dado para saber quanto esse empreiteiro 1 pode liberar de casas com terrenos limpos para que as fundações entrem. Então, agora eu tenho que voltar para o meu dado, né, o meu dado de baixa variabilidade, e jogar o dado. Vamos lá, Calculate Now. Dessa vez ele consegue executar nessa segunda semana 6 casas, tá? 6 casas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai para a nossa planilha de controle de baixa variabilidade e eu vou exatamente registrar aqui quantas casas eu executei de maneira acumulada com as semanas anteriores.
Então, se ele conseguiu executar 6 casas, né? Se ele executou 6 casas, então eu tenho, nesse caso, 6 mais 5, 11. Até a segunda semana ele terá produzido 11 terrenos limpos das casas que a gente vai construir. Tá? 11 terrenos limpos das casas que ele vai construir. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Então, agora, claro, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar as minhas 6 casas, ó. Tenho que passar as 6 casas direitinho para... 6 casas direitinho para o empreiteiro 2. Tá. Agora, o empreiteiro 2, vamos ver o que aconteceu nessa semana, se ele tem condições de fazer mesmo 6 casas, ou se aconteceu alguma interferência, né? Faltou material, faltou alguém na equipe, e ele só conseguiu executar as fundações de 5 casas. Como é que a gente vê isso? A gente vai ter que ver isso no nosso dado. Então, vamos olhar para o dado e vamos ver. Vamos ver se agora o empreiteiro 2 ele vai conseguir executar as 6 ou 5 casas. Vamos ver. Ó, cliquei, permaneceu em 5. Né? Isso quer dizer o seguinte, que ele só conseguiu executar 5 casas. Ó, ele só conseguiu executar 5 casas. E quer dizer que vai ficar em estoque para a próxima semana para ele, né? Então, na semana seguinte, uma casa que ele vai precisar ainda realizar essas fundações, né? E passar para o pessoal lá da alvenaria. Tá. O que ele registra, então, na linha de produção real? Então, na linha de produção real, o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que, vê só, ele conseguiu executar apenas, nesse total, mais 5 casas na segunda semana dele, que é a terceira semana de obra. E aí 5 mais 5, ele fez até agora um acumulado de 10 casas. Tá? Um acumulado de 10 casas. Percebam que do mesmo jeito que a gente fez a análise do empreiteiro, da primeira jogada, quando tinha dado 5, todos os outros empreiteiros aqui, independentemente do que eles vão tirar, mesmo que todos tirem uma produção de 6, no máximo eles conseguem fazer 5, porque foi isso que foi liberado a partir de agora para eles. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar todas essas casas para o nosso casas acabadas, admitindo que eu já passei por todos eles. Ó. Olha aí, que eu já passei, já joguei os dados, tanto faz se vai dar 5 ou 6. Né? E vou registrar exatamente o quanto eles têm condições de executar. Então, sempre eles vão executar no máximo 5, independente se eles tirarem 5 ou 6. Né? Uma vez que foi isso, foram esses terrenos, foram 5 terrenos apenas que foram liberados, 5 casas apenas que foram liberadas para o trabalho dele. Né? Então, cada um terá um acumulado de 10 casas aí na próxima jogada. Tá? 10 casas na próxima jogada. Então a gente continua, tá? Vamos continuar aí o nosso jogo. Vamos ver agora, de novo, o que vai acontecer se a gente voltar para a terceira semana do empreiteiro 1, que está limpando o terreno ainda. Vamos ver quantos terrenos ele consegue limpar na terceira semana da gente. Então, vamos para o dado para ver quanto ele consegue limpar, né? Quantos terrenos. Vamos ver, vou calcular agora. Ó, nessa outra semana, ele só tem condições de fazer 5 terrenos, tá? 5 terrenos foi o que ele produziu. Ele só produziu 5 terrenos limpos de casa. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ele vai passar, né, os 5 terrenos para o empreiteiro 2. Ó, tá lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que o 2 teria uma casa ainda em estoque da semana passada, né? Ele teria uma casa em estoque na semana passada. Tá. Aí, o que acontece com relação ao empreiteiro
ao empreiteiro 2. O empreiteiro 2 ele tem que jogar, jogar o dado para saber quanto é que ele tem condições de produzir nessa semana de trabalho dele. Ou ele terá condições de executar as 6 fundações, né, que aqui já são liberadas para ele, ou 5, porque cada semana há a variabilidade de 5 ou 6. Vamos jogar o dado, né, para ver quanto é que ele vai ter condições de fazer. Então, vou lá, ó, vou jogar o dado, calculate now. Dessa vez ele executou 6. Ótimo, ele conseguiu liberar o estoque dele, né? Então, eu já posso, ele vai conseguir passar para o pessoal da alvenaria 6 casas para serem executadas. É isso que ele conseguiu fazer. Então, eu tenho que ir lá para a minha planilha para fazer o registro desse empreiteiro, né? Então, está ali baixa variabilidade. Aqui a gente tinha conseguido executar, né? A gente tinha conseguido executar 5 casas, né? Eu esqueci só de registrar do empreiteiro 1 as outras 5 casas, né? Então 5 mais 11 ele tinha feito 16 casas, tá? E esse outro empreiteiro aqui, ele conseguiu tirar 6, né? E ele tinha um estoque de uma casa, foi liberado 5 para ele, com 5 mais 1 deu 6, e ele conseguiu ter um desempenho para executar as 6 casas, então ele conseguiu acumular, então 6 mais 10 da semana anterior, 16 casas. Como é que fica então para o empreiteiro 3? A gente tem que verificar quanto ele vai conseguir exatamente jogar no dado. Quanto é que se ele vai conseguir fazer as 6 ou se ele vai conseguir fazer as 5. Vou calculate now. Ó, permaneceu em 6. Então, esse empreiteiro, né, esse empreiteiro aqui, ó, ele conseguiu executar as 6, vamos dizer assim, eu disse limpeza, fundação, alvenaria, vou dizer que talvez aqui seja a cobertura, talvez da casa, né? Ele conseguiu fazer as 6 coberturas, 6 casas cobertas, por assim dizer, né? E aí, o que é que ele vai registrar? Ele tem que registrar as 6 que ele executou de forma acumulada, tá? Então, ele vai 6 mais 10, 16, tá? Continua o jogo normalmente, né? Vamos ver quanto esse empreiteiro aqui ele vai ter condições de executar. Então, eu venho aqui, vou para o meu dado, vou calcular de novo, ó. Opa, passou para 6, ó. Também, ó, esse aqui conseguiu fazer 6, tá? Se ele conseguiu fazer 6, então, o que é que acontece? Dá para passar totalmente para o empreiteiro 5, todas as casas que ele executou, as 6, e esses 6 eu tenho que registrar na planilha dele as 6 executadas. Então, ele também conseguiu fazer 16, tá? E aí a gente continua, né, nesse esquema também para verificar exatamente como é que ele vai continuar nas outras, por assim dizer, nas outras casas, né? Então você vê, o empreiteiro 5, né, ele está com essas 6 casas, vamos ver quanto ele tem condições de executar nessa semana. Ó, ele conseguiu executar 6 de novo, cliquei lá e não modificou nada, então continua 6. Então ele continua, eu posso, ó, passar as 6 casas para o próximo empreiteiro, que seria o empreiteiro 6 do serviço seguinte, tá? E as casinhas estão pegando forma, né? Só vou registrar então a produção dele aqui, ó. Então aí ele teria também 6 mais 10 anterior, 16, né? 16 tranquilo. E agora eu preciso registrar agora do empreiteiro 6. Vamos ver quanto o empreiteiro 6 terá condições de executar naquela semana especificamente. Então vou ver a variabilidade dele. Vamos lá, atenção. Vou calcular. Ó, agora calculei, ele ficou em 5. Tá? O que quer dizer isso? Ele só conseguiu executar 5 casas. Ó. 1, 2,
3, 4, 5, vai ficar 1 em estoque. Então, houve algum probleminha que ele não conseguiu fechar a meta ali de 6 casas. Mas ele executou 5, então a gente precisa registrar essa produção dele acumulada, né? Então, 5 casas mais 10, ele executou 15 casas, tá? Acho que é bem interessante, né? Acho que a gente já tem, olha as produções deles, ó, tudo direitinho em termos de produção. Aqui marca quantas casas eles já executaram, né? Cada empreiteiro, aí tá por cor de empreiteiro, né? Tá bem direitinho a primeira semana, parece uma linha de balanço, né? Se você ver, bem balanceada mesmo, né? Aqui está o empreiteiro 1, que é o que executa a limpeza no terreno, que executa as fundações, que executa a alvenaria, o reboco. Então, esse gráfico de produção está bem balanceadozinho. Isso é uma característica muito interessante de uma rede de baixa variabilidade. Vamos ver o que acontece agora com a alta variabilidade. Bom, então vamos ver o que acontece agora com uma rede ou um sistema onde a gente tem alta variabilidade, né? Quer dizer, ou se produz muito ou se produz pouco. Nesse caso, vamos simular uma situação em que numa semana a equipe que vai liberar, que vai executar essas casas, ou ela vai conseguir produzir 10 o serviço em 10 casas ou o serviço em uma casa apenas. Ainda retomando a questão, esse aqui vai ser a área do terreno, né? A limpeza vai ser a limpeza do terreno, que vai passar para a estrutura, para a alvenaria, cobertura, reboco, né? Chapisco, reboco e assim respectivamente. Tá? Então eu tenho aqui a minha planilha, tenho a planilha em Excel, né? Tá aqui minha planilha em Excelzinha também, né? E eu tenho a possibilidade de ter, então, para fazer esse registro de produção com todos os empreiteiros por linha, né? Por linha, e o registro do efetivo produzido por semana ali em cima. E eu tenho também o meu dado, né? Aqui eu posso clicar, ó, cliquei, ele não fez nada, cliquei, ele foi para 1, cliquei de novo, ele foi para 1, cliquei de novo, ele foi para 10, cliquei de novo, ele foi para 10, cliquei de novo, ele foi para 10, cliquei de novo, ele foi para 1, tá? Então, como é que eu posso dizer? Estou com o meu dado aqui, certo? Então, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar exatamente
ver, agora nessa primeira semana, o que é que o nosso primeiro empreiteiro vai conseguir produzir. Então vamos lá, eu vou jogar o dado e ele conseguiu produzir 10 casas, ele limpou o terreno de 10 casas. Se ele limpou o terreno de 10 casas, então a gente tem condições então de passar, né? Deixa eu pegar aqui pegar as casinhas, ó. A gente tô passando as 10 casas para lá, tá? Essa aqui é a quinta casa. Sexta, sétima, oitava, nona. Ele conseguiu executar, né? Então estou passando tudo já para... Ele conseguiu limpar esses terrenos, né? Então a gente tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá faltando mais uma, tá? Tem que pegar lá de baixo mais uma casa limpa para o 2, tá? Para o empreiteiro 2, que seria as fundações. Vamos pegar ali, pronto. Então eu tenho as 10 casinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá perfeito. Vamos ver o que é que o empreiteiro 2 agora ele tem condições de fazer. Mas antes disso, vamos registrar, tá? Vamos registrar na planilha do 1 quanto ele executou na primeira semana. Então ele executou 10 casas, tá tranquilo, né? Vamos ver agora o que é que o empreiteiro 2, que agora entra a segunda semana de obra, quando entra o empreiteiro 2, e agora eu vou jogar o dado, né? Para ver o quanto ele tem condições de fazer. Vamos lá jogar o dado, nesse caso. Vamos ver aqui o que que ele tem, né? Vamos ver então. Vou calcular. Ó, ele conseguiu executar 10 também, né? Ele conseguiu executar 10 tranquilamente. Ele conseguiu executar 10 casinhas tranquilamente. Então, todas as 10 casinhas aqui, ele tem que passar para o empreiteiro 3. Então, vamos lá, passar para o empreiteiro 3, todas elas. Tá? Talvez seja... Opa!
Como é que a gente ficou como a nossa rede? Ó, vamos comparar essa linha de baixa variabilidade e a da alta variabilidade. Olha a produção que eu tive, casas acabadas, ó, e casas acabadas aqui, ó. Dá para perceber, numa baixa variabilidade eu tenho bem menos estoque. Os estoques eles ficam perdidos, é tudo capital imobilizado ao longo da linha de produção, é tudo serviço inacabado, né? E aqui você tem algo batendo o tambor e aqui o que é que você tem? Algo bem sujeito à variabilidade. Como é que fica aqui o nosso gráfico? Deixa eu tirar um pouquinho, deixa eu diminuir um pouquinho, ó. Né? E aí o que que acontece se você for ver em termos de produção? Olha só o que que acontece. O problema dessa linha, ó, que ela está sujeita a alta variabilidade desde o seu início. Só que no início a gente não consegue enxergar o efeito na produção. Ó, todas as linhas, os empreiteiros estão produzindo ao longo das semanas valores altos aqui, ó. Mas a variabilidade ela é tão nociva, mas tão nociva, que o efeito dela a gente não consegue ver no início, mas sim a gente chama de ajusante, bem depois do desdobramento dela na linha de produção da obra. É por isso que ela começa a quebrar. E aí o rendimento no final ele é catastrófico, né? Então a gente muito estoque, né, vamos dizer assim, um baixo rendimento lá no final. E aí se questiona, por que a minha obra assim, no início está produzindo bem, etc. E aí chega no final é um caos, é muito incêndio para apagar e eu não consigo dar aquele rendimento todo que tinha no início. O que está acontecendo? É exatamente por isso que o engenheiro da obra, o arquiteto da obra, ele não conseguiu enxergar que o processo dele estava sujeito a uma alta variabilidade e isso acabou, né, sendo visto mais no final da obra. Tá? Então, como é que a gente vai resolver isso? Aplicando a sistemática Lasse Planner. Assista meu curso de planejamento e controle da produção para empresas de construção civil ou leia meu livro, disponível na LTC Editora, Grupo Gen Editorial do Rio de Janeiro, livros técnicos e científicos, Editora do Rio de Janeiro, Planejamento e Controle da Produção, né, para empresas de construção civil, de minha autoria, Maurício Moreira e Silva Bernardes, e lá eu dou dicas de como você pode resolver isso. Espero que vocês tenham gostado da simulação.